Olá, acredito que tal como eu quer envelhecer de uma forma saudável. É verdade, não é? Por isso mesmo estamos aqui na Clinique com a doutora Ana Rita Vitor, que é uma das especialistas em Smart Aging. Já ouviu falar em Smart Aging? Para mim também é algo de novo. Entrou na minha vida em julho de 2019 e é para continuar. Olá, doutora Ana Rita. Muito obrigada por esclarecer as minhas dúvidas e também de lá, quem está lá do outro lado, dos nossos seguidores, que querem de certeza saber o que é isto de Smart Aging. Ora, Smart Aging é muita coisa. É muita coisa, exatamente. É um grande pacote, mas não esquecer que eu estou no meio desse pacote. Eu sou uma arquiteta e vou tentar equilibrar o meu sistema que me rodeia através de uma adequada suplementação hormonal, não hormonal, exercício físico, estilos de vida e alimentação funcional, sabendo que o poder está dentro de mim. Não é algo que vem de fora, também vem de fora, mas que eu é que tenho que ter o meu poder pessoal bem ativado e estar bem alinhada com o meu propósito. Podemos dizer que a palavra-chave da Smart Aging é prevenção? É prevenção de cronicidade. Portanto, nós sabemos que nascemos, vamos morrer, mas a ideia do Smart Aging é reduzir o tempo de cronicidade e pô-lo mais perto do evento, não é, final, que é a morte, e por que não, ou o que se sabe hoje em dia, se nós tivermos esses cuidados todos dentro desse amplo espectro que já aqui mencionei, dentro dos 5 pilares, empurrar a data da morte para mais tarde. Cada vez temos uma taxa de vida maior, não é? Portanto, é fazer com que esses anos, todos os que nos levam até lá, sejam saudáveis. Exatamente. E isso pode acontecer? Isso pode acontecer. E isso tem muito a ver com uma coisa que eu tento explicar às pessoas, e vou tentar explicar de forma fácil, que é a epigenética. Também quero aprender. Nós não somos reféns da nossa genética, isto é, a minha avó teve câncer da mama, o meu pai teve infarto, ou inevitavelmente vou ter câncer da mama, vou ter infarto agudo do miocárdio. Não. Eu sou de 30% da genética. O que eu faço com a minha genética é a minha epigenética. E porquê que isto acontece? Porque nós sabemos que uma atuação a nível dos estilos de vida e do meu ambiente, das minhas escolhas, tem impacto na expressão, na modulação como eu expresso os meus genes, através de 3 vias metabólicas, que eu se calhar não vou aqui estar a dizer o nome, tem um nome assim complicado, até poderá surgir aqui o nome, mas 3 vias já bem identificadas, nas quais nós podemos modular. Modular através de comportamentos, modular através de suplementos, portanto eu consigo aqui ganhar anos de vida, aumentar o comprimento dos meus telómeros e diminuir a minha inflamação. Sim, porque eu envelheço através da inflamação mantida e do meu stress oxidativo mantido. É isto que me leva ao envelhecimento. Quer dizer que se eu tivesse tido cuidado não tinha apanhado esta gripe? Provavelmente não. Se calhar teríamos que averiguar o que é que a Liliana anda a fazer. Disparates é que ele anda a fazer. A comer ou a escolher, sim, para ter a imunidade um bocadinho mais elevada, para me proteger. Sim. Falou do stress oxidativo. O que é isso do stress oxidativo? É o stress que nós apanhamos que vem oxidar as nossas células? Ou não é nada disto? É também um bocadinho isso. Stress oxidativo é quase como uma dança de eletrões. Vamos supor, tenho aqui uma molécula que lhe falta um eletrão. Esta molécula está ávida por encontrar um eletrão e vai roubá-lo a outra molécula. Mas essa molécula a qual foi roubado o eletrão também ficou sem eletrão e vai roubar a outra. Isto é feito numa cascada e então eu estou sob a influência do ambiente de stress oxidativo, estou num ambiente de oxidação que se potencia. Mas da mesma maneira que eu tenho uma cascata de oxidação, eu também posso dar ao meu doente suplementação antioxidante. A pensar nessa forma, claro que todos nós temos dentro das nossas células enzimas que neutralizam esses radicais livres. Sim, mas temos um determinado limite, uma determinada capacidade de neutralização. A partir de determinado imbalance entre o que eu faço, a minha vida, as minhas escolhas, a minha alimentação, eu esgoto essa minha reserva antioxidante, se calhar é a altura para eu fazer uma suplementação adequada e evitar esse stress oxidativo. Uma pessoa que vem à primeira consulta de Smart Aging, como é que é? Existe muito esta curiosidade? Existe, eu acho que muitas pessoas não sabem ao que vêm. Pois é, eu falo disto porque eu passei por isso. Eu já sabia um bocadinho, porque o Dr. Tiago Batista Fernandes tinha-me falado na Smart Aging.
E eu fiquei com este nome a girar na cabeça e depois fui procurar e sabia um bocadinho, não sabia exatamente o que é que era. O que tem acontecido é que as pessoas não sabem, efetivamente, outras pessoas vêm por um problema pontual, por exemplo, uma menopausa precoce, vêm por ter um síndrome metabólico, vêm porque se sentem envelhecidas, acham que a idade aparente não coincide com a idade real, portanto, elas trazem um problema. E nós, através daquele problema, vamos abrindo e vamos navegando nestes 5 pilares. Outras pessoas simplesmente têm muita atenção à sua saúde, aos seus comportamentos, estão alertadas, já me chegaram de todo o tipo de doentes muito informados, e é sempre um prazer fazer este tipo de consulta, em que eles também nos desafiam, nos provocam a pensar assim, uau, esta pessoa está informada, ela sabe o que quer, ela quer diminuir a cronicidade, ela quer explorar o que é que há aqui em Portugal que a possa ajudar para envelhecer da forma adequada, com menos inflamação. E quais foram os desafios da Smart Aging, doutora, que a fizeram conciliar esta nova área da medicina com a cardiologia? Porque a cardiologia, por exemplo, no doente com doença coronária, não se resume só a ser tratado com abrir a artéria e colocar o stent e antiagregar este doente. E é muito para além disso. Se eu tenho um doente com síndrome metabólico, eu tenho que lhe dar tempo, eu preciso de ter tempo para mostrar a este doente que ele tem que mudar os fatores de risco modificáveis. Portanto, desde a dieta, aos estilos de vida, ao exercício físico, alguma suplementação, porque nós investimos muito dentro da medicina clássica a medicar o doente. Ele é hipertenso, antihipertensores têm ácido úrico aumentado e damos medicamentos para o ácido úrico. O doente tem insulinoresistência, é diabético, medicamentos para a diabetes. O doente está muito ansioso, ansiolíticos. O doente tem resistência à insulina, metformina. Quer dizer, há uma escalada de medicação do doente e não há o tempo que o doente necessita, e muitas vezes não é só o tempo que o doente necessita, é o doente ser acordado, despertado, que ele tem o poder e tem o dever de mudar os estilos de vida modificáveis para não fazer esta escalada de medicação e travar este processo que é a inflamação e que é a aterosclerose, porque a aterosclerose é um processo paulatino, contínuo, silencioso. Tanto é assim que isto é impressionante, que doentes com risco de doença coronária, e nós estratificamos o risco a qualquer doente que venha à nossa consulta, baixo e intermédio, assintomáticos e que fazem angio-RM das coronárias, portanto, estamos a falar de doentes assintomáticos, com risco baixo e intermédio, e fazemos o exame para ver como é que estão as coronárias, 50% têm doença coronária de um vaso, certo? E quase 30% têm doença coronária multivaso. Então, quer dizer, andamos aqui adormecidos, porque andamos todos a comer açúcares, com insulina alta, com uma vida com imenso stress, elevado cortisol, e todos muito parecidos a ter os mesmos comportamentos errados de risco. Portanto, não se resume só o doente vir à consulta de cardiologia, fazer um diagnóstico de doença coronária, ter uma prova de esforço positivo, fazer a abordagem, saber qual é o vaso que está entupido, pôr um stent, e o doente virá, porque se mantiver os mesmos comportamentos, virá, anos mais tarde, com mais doença coronária, não é? A doença progride. É um contínuo de progressão, claro. Portanto, até tem como base o prevenir quando a doença já está, travar e não deixar que evolua. Não deixar que evolua e estabilizar esta placa que já existe. Eu posso estabilizar esta placa e dizer, eu vou de agora ter outro comportamento, outro estilo de vida. E assim posso evitar tais 5 pilares da Smart Toda a Aging. abordagem do Smart Aging assenta sempre nos 5 pilares. É uma forma até de nós não nos perdermos e de conseguirmos perceber onde é que o doente se contextualiza no seu estilo de vida e dentro do seu perfil laboratorial, hormonal. Pronto. E quando falamos do Smart Aging, falamos de uma área que é para homens e para mulheres. Claro. Porque existe a ideia, ou eu pelo menos tinha essa ideia, que era mais para mulheres, mas não, está-me a falar de doenças que são de homens e de mulheres. Sim, só que o que acontece é que como estamos muito mais alerta para esta nova medicina emergente, a partir dos 40, 50, o que é que acontece? Coincide com a idade da menopausa. Portanto, são as primeiras as mulheres que vêm ter connosco. Então, qual é a idade que a doutora acha que é indicada para se começar a fazer consultas do Smart Aging?
Até nós termos estudos dos polimorfismos genéticos que temos cá já nesta clínica, eu talvez me atravesse a dizer anteriormente que por volta dos 38, 40 anos. Hoje em dia eu acho que mais cedo. Mais cedo. Porque se eu tivesse o conhecimento de como é a minha genética, que polimorfismos eu tenho, eu posso modular a expressão desses genes, sabendo eu, como já disse aqui, que 70% é a minha epigenética. Muito E bem. isso é válido para tudo, para a inflamação, para a minha detoxificação hepática, para a minha metilação, para o meu perfil lipídico, para as minhas doenças, se vou ter doenças cognitivas ou não, e de que forma é que eu posso modular essa expressão. Mas consegue saber isso tudo? Consegue saber isso tudo, eu consigo saber quais são as minhas fragilidades. E daí Eu podemos posso- dizer que podemos viver mais anos saudável, de uma forma saudável. Exatamente. Doutora, vamos falar agora mais particularmente da menopausa e dos seus sintomas e perceber de que maneira é que estes também podem ser prevenidos ou podem ser evitados. Todas as mulheres que já passaram pela menopausa, ou pelo menos uma grande parte, têm mais ou menos os mesmos sintomas. A partir de que idade é que nós podemos começar a prevenir esses sintomas ou fazer a tal terapia hormonal? A terapia hormonal, ou melhor, a menopausa, não é, embora haja uma pausa na síntese de estrogénios, há um período até à data da última menstruação que se chama climatério, ou período pré-menopausa, não é? Este período pode durar 4 a 6 anos, portanto, já viu a diferença? 4 a 6 anos é um período muito grande, com oscilações até a nível de psíquico, do humor, de irritabilidade, alterações a nível do sono, os hot flashes, portanto, os afrontamentos com as mulheres, mas no mês seguinte a mulher, o folículo desperta, arranca, comanda o ciclo e a mulher já não se queixa de nada, portanto, e pode estar 6 meses a funcionar e depois no 7º mês não funcionar. Portanto, este período de trânsito até a pessoa ter a data da última menstruação, ao ter a última menstruação, é um período quase imprevisível na sua duração. Mas a mulher sente que está diferente, sente que tem alteração da configuração do corpo, da distribuição da gordura, Eu depois sente tenho que ir no por humor. partes consigo aí, porque eu tenho aqui questões de algumas seguidoras que Ok. vão muito para esse lado, mas mais à frente quando eu... Às vezes são os maridos e os filhos dizem: mãe, estás insuportável. Sabe o que é que eu achava? Também acontece. Eu achava que eu própria estava insuportável, eu já não me aguentava. Exatamente, é uma Eu queixa própria já muito não me frequente. aguentava. Que eram umas oscilações de Do humor humor muito tão grandes. grandes, que isso é que me fazia perceber que se eu já não me aguento, como é que os outros me podem aguentar? Exatamente, mas portanto, no fundo, é estar atenta, é perceber que sintomas aparecem. Eu já não sou a mesma pessoa, canso-me mais, alteração, aquelas coisas que eu já mencionei são sinais de alarme para a mulher estar atenta, porque nem sempre tem uma correlação com eu menstruo, está tudo bem comigo. Pois. Portanto, eu posso ter um declínio. O declínio primeiro começa por ser a progesterona, é a primeira hormona a claudicar, a sua síntese, a segunda fase do ciclo começa por ser mais insuficiente e mais tarde então a descida dos estrogénios até que há a pausa. Portanto, aí quando há a pausa, é a altura certa para a mulher arrancar, mesmo já com a terapêutica hormonal, com estrogênio e progesterona. Mas muitas vezes há necessidade de fazer terapêutica com progesterona antes da última menstruação. A mulher dormir melhor, para regularizar os ciclos menstruais. Queria dizer que é muito importante, depois da menopausa, nós percebermos, portanto, começarmos o quanto antes a terapêutica hormonal de substituição, porque está provado que é aí que nós vamos ter maiores benefícios, não é deixar 10 anos e depois começar a fazer terapêutica, até porque o que se pensa hoje em dia é que deve-se começar o quanto antes, até 10 anos depois da data da última menstruação. Esta é a ideia que fica. Já não... Depois não temos o mesmo benefício e também a mesma segurança. Mulheres com mais de 60 anos não devem começar a terapêutica hormonal de compensação. Hoje em dia, o mais frequente é dizer terapêutica hormonal. E há uma idade para parar? Se há uma idade para parar, não há um consenso se há uma idade para parar. Digamos que há uma área cinzenta muito grande em relação à terapia hormonal. Primeiro porque desde a publicação do estudo da WHI ficou-se com muito medo. Passaram a ter medo os doentes e os médicos de fazer terapêutica hormonal nestas mulheres.
Depois começou-se a revisitar o estudo e já houve várias interpretações do mesmo, retirando o peso que anteriormente se havia dado à terapêutica hormonal. O que se sabe é que, portanto, retirando as mulheres com contraindicações absolutas à terapêutica hormonal, como mulheres com cancro da mama, que tenham tido doença, trombose venosa profunda ou doenças cardíacas ativas, não havendo estas contraindicações, os benefícios são superiores ao risco. Agora, até aos polimorfismos genéticos, nós só sabíamos que não há contraindicações, a mulher é sintomática, nós vamos tratar. Só que agora temos outro dado a nosso favor, nós já podemos perceber como é que vão ser metabolizados estes estrogénios nestas mulheres e perceber se vão para a via que me interessa ir ou não, se vão para vias que me acarretam um risco acrescido a estas mulheres. É importante saber porquê? Porque eu posso alterar a expressão, esta via enzimática, eu posso potenciar a conversão não para um metabolito intermédio que eu não quero e potenciar para um que eu quero, através de suplementação. Por isso é possível fazer. Cada caso é um caso, não é? Exatamente. Portanto, eu posso ter uma mulher que eu faça um estudo de polimorfismo genético e a minha big picture daquela mulher não tem histórico familiar de câncer da mama, não há queixas, uma mamografia, uma ecografia mamária normal, não tem contraindicações absolutas, é elegível porque é muito sintomática, porque está interessada em fazer, mas eu vejo que todo o seu estrogênio é sintetizado para a via das quinonas. Eu fico pé atrás com esta mulher. Isso quer dizer o quê? Para quem não percebe nada? Portanto, eu quando dou estrogénios, eles podem ser convertidos numa primeira fase, portanto, há uma primeira fase de conversão, há uma segunda fase de conjugação e depois eles podem ser excretados. Teoricamente, eu quereria que as minhas mulheres convertessem todos os estrogénios para a minha via, para uma das vias. Ora, não indo para essa, que é mais segura, que não está associada a risco de cancro, indo para uma outra, eu vou ficar de sobreaviso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que suplementar esta mulher, tenho que a monitorizar mais a miúdo, tenho que estar mais atenta, certo? Não significa que ela tenha contraindicação, mas eu vou ter que modular a via de conversão de estrogénios. E, apesar de não existir em Portugal a capacidade de dosearmos quais os metabolitos intermediários destes estrogénios, é possível, com amostras de urina e de sangue, enviar para o estrangeiro e termos esses doseamentos. Portanto, isso hoje é possível, coisa que nós não sabíamos anteriormente. Eu tenho várias questões para lhe colocar de algumas seguidoras daqui da Clinique e minhas, que colocaram quando eu falei daquilo que me aconteceu, e então eu sei que suscita muita curiosidade, e se a doutora tiver na disponibilidade, vamos ajudar estas seguidoras que entraram em contacto connosco. Há uma pergunta que eu começo já por lhe fazer. Porquê é que de repente, principalmente à noite, existe uma compulsão para comer doces? Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que essa pessoa que à noite tem compulsão por comer doces também é a mesma pessoa que está a queixar-se de cansaço, que se cansa, que se queixa também que tem um sono fragmentado. É uma pessoa que de repente também começou a reparar que está com mais barriguinha, que não tinha anteriormente. Isso também é uma das perguntas que fazem aqui. Mais gordura na zona abdominal. Mas isso é tudo um espectro do mesmo. Está tudo relacionado. Está. Significa o quê? Nós temos um controle central, que é o nosso hipotálamo e a nossa hipófise, que no fundo, através de glândulas, eles vão controlar o equilíbrio dos açúcares no sangue, através da insulina, controlar o nível de cortisol, porque eu vivo hoje em dia num estilo de vida cheio de stress, a correr, com uma ingestão demasiado errada de quantidade e tipos de açúcares. E o que é que me vai acontecer? Este excesso de insulina causa-me inflamação, este excesso de stress causa-me uma elevação do cortisol e esta minha glândula suprarrenal não consegue manter esta glicose alta. E o que é que vai fazer? Vai entrar em fadiga. E depois eu como açúcar. Como açúcar, com índice glicémico muito alto, dispara-me a insulina que perpetua a inflamação. Mas como dispara-me a insulina, vai fazer com que este açúcar saia rapidamente do sangue para entrar dentro das células. Então o meu cérebro vê o quê? Bem, eu não tenho açúcar
no sangue. Quero mais. Vai dizer à pessoa, vai ativar o comando central, é preciso comer doces. E a pessoa vai escolher um doce de absorção rápida de novo. Portanto, é um ciclo que se auto-perpetua. Como é que eu corto este ciclo? Portanto, eu tenho que cortar este ciclo. Como é que se corta este ciclo? Exatamente. É atuando com consciência. Lá está. Quando eu disse há bocado, são 5 pilares, eu tenho que estar no centro, eu tenho que ter awareness. Portanto, awareness o que significa é presença. Quais são os meus auto-boicotes? Que recursos é que eu posso procurar para minimizar estes meus comportamentos? Técnicas de autorrelaxamento, técnicas de mindfulness, ter noção do que eu estou a fazer, olhar-me ao espelho, conversar comigo, fazer a minha timeline, procurar ajuda numa consulta de Smart Aging, com um nutricionista funcional. Por isso é que se diz que são equipas multidisciplinares, não é? Sim. Introduzir o exercício físico, porque o exercício físico tem 2 componentes essenciais. Diminui a inflamação, o exercício físico diminui a resistência à insulina. Sem exercício físico eu não consigo perder peso. Uma pessoa que já tem síndrome metabólica não consegue. Exercício físico não é um luxo. Exercício físico é uma necessidade. Doutora, porquê que os médicos de medicina convencional têm tanta resistência em aceitar o Smart Aging? Eu compreendo-os, porque eu também tive no início. Porque é desconhecido, não é? A Terra é redonda. Nós não pensávamos que a Terra é redonda, não é? Então, e como é que tem sido sempre assim. Se modificou o que é que ele levou a ter curiosidade e depois à prática? No fundo foi, não fui eu que tomei a iniciativa, portanto eu primeiro fui desafiada por uma colega para assistir a um congresso e foi o meu primeiro contacto. Mas e a cética? E muito cética e ficou a semente. Lembro-me de estar sentada ao lado de endocrinologistas, a minha endocrinologista que estava à minha direita era americana. Tinha tido toda ela uma formação clássica e ela disse-me o seguinte: forget it, esquece tudo o que tu sabes sobre endocrinologia clássica porque isto é um outro mundo. Não é só a medicina clássica. A medicina clássica trata doença. Nós estamos muito focados na fisiopatologia e muito na doença. Nós não estamos focados na prevenção. E o que é normal para mim pode não ser normal para ti. E, por exemplo, eu costumo às vezes explicar aos meus utentes o seguinte: a TSH, que é uma hormona produzida pela hipófise que vai estimular a tiroide, nos valores de referência dos laboratórios tem uma variação tão grande, repare, é de 0.4 a 5.4. A Liliana acredita que é a mesma pessoa se tiver um TSH de 0.4 ou 5.4? Não. 5.4 vai ser gordinha, cansadinha, vai ter frio, se calhar vai ter o cabelo mais crespo. E se tiver 0.4, está cheia de energia, vai ser mais magrinha, vai estar com uma atitude diferente em relação à vida. Portanto, onde é que eu me encaixo? Portanto, e é esta a ideia do anti-aging, isto é, não há valores de referência absolutos. Há substâncias, micronutrientes que eu quero no meu terceiro, quarto quatril desse intervalo de referência porque me dão antioxidação, mas há elementos que me são prejudiciais, que não beneficio e que se calhar dentro do valor da referência quero-os no primeiro quartil. Portanto, eu vou jogar de acordo também com a clínica do meu doente e quem é este doente. Anti-aging tem também em linha de conta com outros aspectos que eu sentia carência na cardiologia, que é a prevenção. Como é que eu vou dizer ao meu doente: olha, precisa fazer exercício físico? Eu posso lhe dizer: o senhor agora tem que comer bem e faz exercício físico, marca consulta para daqui a 3 meses. Eu preciso de muito mais tempo para o convencer, eu preciso de lhe mostrar porque é que isso é importante. Por isso é que as consultas do Smart Aging são consultas, são muito personalizadas e demoram imenso tempo porque tem que saber realmente, cada caso é um caso, é aquilo que já tínhamos dito. Eu fico sempre com a sensação, quando se faz uma consulta, que não se disse tudo. E às vezes corro o risco de ser rápida, portanto quer dizer, dar tanta informação, de pensar assim, bem, calma, é melhor dizer com muita clareza, se calhar entrar em 3 pilares e ficar em 2 pilares para uma segunda consulta. E o mais interessante aqui da abordagem do anti-aging é que nós, quando conversamos com a pessoa,
facilmente vamos perceber onde é que é o ponto vulnerável. E às vezes a pessoa tem mais do que 1 ou 3 pontos vulneráveis e sabemos que atuando aqui neste pilar é a alavancagem para mexer nos outros. E funciona, é assim que funciona. É aquilo que eu percebi, que pelo menos comigo a doutora foi bastante assertiva logo na primeira consulta e ajudou-me logo imenso até antes de ver as minhas análises. Mas aparecem de certeza muitos casos com essas grandes diferenças, deu-nos aqui esse exemplo, dessa hormona. Isto tem que se ter já muita prática para depois conseguir olhar para as análises e perceber exatamente onde é que se coloca aquele paciente. Eu não diria que é prática, eu diria que também é como tudo, é uma ciência que se aprende, que se treina, que se pratica e depois com a experiência, que não é preciso muita, mas há que mudar um bocadinho o mindset para esta forma de medicina, assim. E no meu caso, eu acho um desafio interessante porque eu adoro cardiologia, adoro o que faço e tentar fazer a fusão entre estas áreas, tentando dar aos meus doentes de cardiologia o benefício do que sei em termos de medicina funcional e integrativa e trazer para os meus doentes do anti-aging a minha cardiologia. Portanto, eu tento, e é sempre uma dança dinâmica, mas eu tento fazer o melhor que sei essa dança. No entanto, há alguns médicos que de todo aceitam o Smart Aging. Porque não sabem, não desconhecem, porque é muito mais fácil eu rejeitar o que não conheço do que perder tempo a tentar, vou lá tentar perceber o que é isto, não é? Até para o próprio Estado e para o nosso sistema de saúde, o Smart Aging devia ter outra importância, porque estaríamos a trabalhar na prevenção e se as doenças, aquelas que levam as causas de morte maior no nosso país, se fossem prevenidas, não é? Não seriam gastos tantos milhares desnecessariamente, não é desnecessariamente, mas de outra forma teriam ajudariam melhor. Com certeza. É muito mais oneroso um utente estar a fazer 7 medicamentos e ao Estado do que ele mudar os seus estilos de vida. Só que para mudar os estilos de vida tem que ser orientado e ele precisa também de ter acesso ao seu poder pessoal. Às vezes as pessoas não querem, às vezes as pessoas auto-boicotam-se. Para muitos dos portugueses é mais confortável eu ir somando uma escalada de medicação do que estar-me a dar o trabalho de não comer aquele pãozinho à refeição, de não comer aquela fartura, de não comer aquele pão de trigo com o sumo de laranja natural ao pequeno almoço, porque é tão bom, sempre comi. E amanhã é o aniversário da minha sobrinha e vai ser Natal, doutora. Eu vou viajar para o estrangeiro, não tenho hipótese, portanto, há sempre hipótese. Doutora, mas depois não acabamos por ser muito radicais naqueles que também são os prazeres que já vêm de muitos anos? Não diria radical, eu acho que me consideram radical, eu acho, infelizmente, nem toda a gente, mas algumas pessoas brincam. Consegue-se equilibrar. Eu acho que no fundo é como fazer um balanço nas 24 horas, isto é, eu sei que se durante a manhã ou no pequeno almoço eu estiquei-me um bocadinho porque fui para aquele prazer que me fez lembrar aquela boleira de infância, eu se calhar vou estar mais atenta para ao longo do dia não ir beber aquele copo de vinho e não comer aquele pão adicional, quer dizer, eu tento estar com uma presença sobre as minhas 24 horas a perceber também, olha, eu tenho tido aqui um comportamento correto, eu mereço agora esticar-me um bocadinho e comer agora isto. Portanto, é estar atenta e não fazer como, olha, eu não sou a pessoa que está dentro deste corpo e entrar em dissociação e auto-boicote, porque na verdade o que é que eu quero? Eu quero ter saúde, quero me sentir bem comigo, gosto da minha imagem, quero ver-me bem ao espelho, não é? Todas nós queremos isto, é uma questão também de autoestima, mas na verdade, no ato do crime, eu entro num fenómeno de dissociação. Não sou eu que lá estou. E entro num processo de desculpa e de vitimização, auto-boicote. Portanto, é importante perceber que eu faço isto. Por isso é que começa por dizer que isto parte daqui. Parte daqui. Eu tenho imensa preguiça de ir ao ginásio no inverno. Imensa, porque sou muito friorenta de ir ao ginásio. Mesmo está a dar um exemplo. É que eu também tenho, por isso é que... exemplo verdadeiro. Mas olha, eu sei que o exercício físico... Lembra-se há bocado eu falar das 3 vias que desaceleram o meu envelhecimento, que estão provadas. O exercício físico e a restrição de calorias, que pode ser feito de várias maneiras, até em termos de jejum intermitente, vão ativar vias que me fazem ter mais saúde, desacelerar o encurtamento dos meus telómeros e dar-me mais longevidade. Ora, eu sei isto.
Então, posso praticá-lo ou não. Então, se o exercício físico me diminui a inflamação, se me ativa as sirtuínas, que é uma das vias, se me ativa uma via que é a AMPK, eu sei que isso me prolonga a vida e prolonga a saúde, porque é que eu não hei de fazer? Pronto, mas sim, como eu estava a dizer, o inverno está frio, preguiça de ir ao ginásio. O que é que eu faço? Conheço este meu auto-boicote. Procuro um PT e faço uma vez PT por semana. Como sou uma pessoa de palavra, não falto ao meu PT e vou à minha aula de ginástica. Mas o facto de eu ir naquele dia dá-me a alavancagem para depois ir nadar nessa semana, porque me sinto feliz quando saio de lá, sinto empowerment e volto a ir de novo, porque estou alinhada. E também faço as minhas transgressões, portanto eu acho que esse radicalismo não pode existir. A vida é um conjunto de prazeres, o pecado tem que ter lugar na nossa vida, como é óbvio, mas o que eu vejo é que há um radicalismo no auto-boicote, na vitimização e na alienação. Aí sim as pessoas são muito radicais, praticam-no muito. Doutora, já falámos da suplementação hormonal, vamos agora falar da suplementação não hormonal e saber se fazem realmente efeito ou há muitas pessoas que têm medo que sejam vendidos como milagrosos e depois não surtam efeito. A suplementação não hormonal é um mundo. É um mundo, é um recurso que eu tenho, por exemplo, para colmatar deficiências analíticas, laboratoriais que a pessoa que vem à consulta tem. É uma forma de eu conseguir melhorar a qualidade do sono do utente. É uma forma de eu, através de uma suplementação personalizada com recurso aos estudos genéticos, ir atuar exatamente na forma que eu tenho de potenciar as enzimas que me interessam e minimizar aquelas que não me interessam. Portanto, eu vou usar os suplementos não hormonais, que são extremamente válidos, mas não é muitas vezes da forma como eu vejo que estão a ser feitos, que é eu receito para o doente fazer uma consulta anti-aging um bocadinho de tudo. Eu sou totalmente contra. Eu acho que tenho que primeiro fazer uma história clínica à pessoa, tenho que estar atenta às queixas dela, enquadrá-las a nível laboratorial, depois enquadrar esta pessoa a nível dos seus polimorfismos genéticos e, por último, muito importante, e sim, anti-aging puro e duro, que é conseguir modular a expressão das 3 vias que eu já aqui referi hoje na nossa conversa, que estão relacionadas com o aumento da longevidade, com a desaceleração do encurtamento dos telómeros. Eu queria dar o exemplo relacionado ainda com a menopausa e sobre a suplementação hormonal, que é a suplementação com indol 3, carbinol ou DIM, ou algo que eu encontro nos brócolos. Algo que eu encontro nos brócolos. E muito engraçado é que eu posso cozinhar um alimento, como os brócolos, e deixá-lo estar 10 minutos a ferver, e assim que eu perco, assim que eu começo a ter a água de cozedura dos brócolos com cor, já não me interessa. Eu preciso conservar esta substância dentro dos brócolos. Eu até posso agredir este brócolis, eu posso fazer com que ele reaja à agressão, produzindo ainda mais esta substância. Por exemplo, eu pego num conjunto de brócolis, o ideal seria serem biológicos, e cortá-los, esfaqueá-los. E eles, por irritação, como resposta a uma planta, ele vai produzir indol 3, certo? O que é que faz esta substância que eu posso otimizar, introduzir na minha dieta, sem gastar dinheiro, ou posso, porque é difícil estar a fazer determinada quantidade desta substância todos os dias, para não me saturar, fazer como suplemento não hormonal, posso adquirir. Esta substância está indicada nas pessoas que, por exemplo, transformam os estrogénios que eu lhes dou não na via que eu quero, que é a via 2-hidroxiestrona, mas na via 16-hidroxiestrona. Eles vão potenciar a via enzimática saudável que me dá segurança que não vão ter risco de câncer da mama. Repare, portanto, a suplementação não hormonal tem que, se lhe diga, tem que ser individualizada, e eu quero crer que no futuro a nossa suplementação de cada um de nós será individualizada e de acordo com o nosso perfil genético.
E a sua há de ser diferente da minha. De cada uma, pois, não é? Porque eu ia ter umas características genéticas, não é? Umas aptidões que se calhar a Liliana não tem, e hei de ter algumas enzimas, alguns polimorfismos que eu preferia não ter e que a Liliana não os tem. Será assim, seguramente. Doutora, o Smart Aging também pode ajudar na vida sexual de um casal? Com certeza, a vários níveis, nomeadamente logo em termos da libido, quer do homem, quer da mulher. Na mulher, muitas vezes, vou falar da mulher antes da menopausa, se está a fazer terapêutica com pílula anticoncepcional, muitas vezes estas mulheres apresentam uma proteína que se chama Sex Hormone Binding Globulin, que se vai agarrar à testosterona, portanto, agarra-se a ela e não a deixa disponível para agir. Portanto, temos que ter muita atenção nessas mulheres. Claro que elas querem ter segurança, querem ter uma vida sexual normal, livre, mas tem este senão, vão ter menos limite. Podem considerar outro tipo de terapêutica anticoncepcional. Depois, na mulher pós-menopausa, aí de facto já existe um declínio hormonal e com a suplementação hormonal nós muitas vezes conseguimos recuperar a libido dessas mulheres. E depois, em termos locais, também decorrente da menopausa, nós muitas vezes temos atrofia urogenital, portanto temos secura vaginal, com dificuldades que também podemos minorar, melhorar e inclusive resolver com aplicação tópica e podemos fazer manipulados, dirigidos, individualizados também para cada mulher. Também aqui, da mesma maneira que me perguntou há bocado, a suplementação não hormonal, ela tem lugar. E vou dar um exemplo. Se eu tiver um casal em que nesta vida agitada o marido não consegue dormir ou a mulher não consegue dormir e foi ao médico de família e foi medicado com antidepressivos, claro que o antidepressivo vai ter interferência na função sexual do homem ou da mulher e consequentemente neste casal. Se este indivíduo tem uma hipertensão e o medicamento de primeira linha que lhe for medicado for um beta-bloqueante ou um diurético, este indivíduo também pode ter queixas de performance sexual e aí o tratamento passa por, se calhar, eleger outra família de antihipertensões. Portanto, também aqui é um mundo e o Smart Aging pode ajudar-me também muito, com certeza. E isto leva-nos a esta última pergunta que eu lhe quero colocar e incidir sobre isto. Cada caso é um caso. E até onde é que o Smart Aging nos pode levar? Cada caso é um caso e até onde nos pode levar. Eu acho que vamos descobrir nos próximos 10 anos o impacto que isto tem, mas eu estou a crer que isto nos vai dar longevidade, mas sobretudo qualidade de vida. Que é o que nós temos feito é conseguir viver mais, mas com muita cronicidade. Eu acho que temos que apostar é diminuir a inflamação e diminuir a cronicidade. Obrigada, doutora.